Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas linhas do artigo 5º da Constituição que, assim, à primeira vista parecem bem simples, mas que escondem umas histórias incríveis de evolução jurídica. Estamos falando da defesa do consumidor e da gratuidade de certidões. Para quem estuda para concurso, é tema obrigatório, né? Mas a gente promete além do decoreba. Com certeza. Nossa missão aqui é desvendar a jornada desses direitos. Vamos ver como um comando constitucional às vezes precisa de uma ajudinha para sair do papel. E como um outro, que parecia super restrito, se expandiu para todo mundo. Vamos analisar o texto da lei, claro, mas principalmente as decisões do Supremo que, olha, mudaram o jogo. Exato. E o pulo do gato para qualquer prova está justamente aí. Não basta só saber o que o inciso diz. É preciso entender o porquê de ele ser assim, como ele se conecta com outras partes da Constituição e, principalmente, como os tribunais interpretam isso na prática. Essa história por trás da norma é o que faz a diferença. Uma coisa é acertar uma questão simples, outra é gabaritar uma complexa. Perfeito. Então vamos começar por algo que afeta todos nós, assim, quase que diariamente. Defesa do consumidor. Lá no inciso 32 do artigo 5º. O texto é bem curtinho. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A chave do mistério, me parece, está bem aí, nessa expressão, na forma da lei. O que ela significa de verdade? Que diz, aqui, neste local, nós vamos construir um hospital para a comunidade. A intenção é clara, o objetivo é nobre, o comando foi dado. Tá, mas só com essa declaração ninguém vai ser atendido, né? Não tem médico, não tem sala, não tem nem parede. Exatamente. Você precisa que venha um engenheiro para desenhar a planta, que os pedreiros construam, que os administradores contratem equipe. Essa planta e toda a construção são a lei que regulamenta. A Constituição apontou a direção, protejam o consumidor, mas ela delegou ao Congresso a tarefa de criar as ferramentas, as regras, o como fazer. Sem essa lei, a promessa ficava só no terreno vazio. E essa construção foi feita, é o famoso Código de Defesa do Consumidor, o CDC, lá de 1990. Eu lembro de uma época antes dele que reclamar de um produto com defeito era, nossa, uma causa perdida. O CDC mudou mesmo o equilíbrio de poder. Mudou completamente. Ele deu garras e dentes àquela promessa da Constituição. Criou os PROCONs, definiu que é a publicidade enganosa, estabeleceu a responsabilidade do fornecedor, o direito de arrependimento. Ele transformou um princípio abstrato em direitos concretos que a gente pode acionar no dia a dia. Ok, isso eu entendi. Mas agora vem uma coisa que sempre me deixou intrigada. Se é uma garantia fundamental ali no artigo 5º, junto com o direito à vida, à liberdade, por que a gente encontra a defesa do consumidor em outro lugar da Constituição, com uma roupagem totalmente diferente? Ótima pergunta. E é aqui que a gente vê a genialidade da arquitetura da Constituição. A defesa do consumidor tem uma dupla natureza. Ela não é só um direito fundamental individual. Lá no artigo 5º, ela ressurge no artigo 170, que fala dos princípios da ordem econômica. Peraí. Então quer dizer que proteger o consumidor não é só sobre o meu direito de devolver um produto com defeito? É uma questão que afeta a saúde de toda a economia brasileira? A escala é? Gigantesca. A escala é macroeconômica. Ao colocar a defesa do consumidor como um pilar da ordem econômica, a Constituição está dizendo o seguinte: senhores empresários, senhores industriais, o mercado não é uma selva. Para a economia ser justa e próspera, é fundamental que o lado mais fraco, o consumidor, seja protegido. Isso eleva a proteção a um patamar de interesse público. Ah, então deixa de ser aquela briga de Davi contra Golias, de uma pessoa só contra uma mega corporação. E passa a ser uma questão de Estado. A proteção não visa só um indivíduo, mas toda a coletividade de consumidores. Os especialistas chamam isso de interesse transindividual ou difuso. Pensa naquelas grandes ações civis públicas que o Ministério Público move contra operadoras de telefonia por cobrança indevida ou sinal ruim. Aquilo não está defendendo ou o José ou a Maria, está defendendo milhões de usuários de uma vez só. A base para isso está justamente no artigo 170. Nossa, isso é fundamental para quem está estudando.
Então, na hora da prova, é preciso ter em mente essa dupla identidade. No artigo 5º, é um direito individual, uma norma de eficácia limitada que precisou do CDC para funcionar. E lá no artigo 170 é um princípio que rege todo o mercado, dando base para uma proteção coletiva. É isso. Perfeito. Entender essa dualidade é entender a real dimensão que a Constituição de 88 quis dar ao tema. Não é pouca coisa. Entendido. Agora, essa ideia de uma norma que evolui e ganha novos contornos me faz pensar no nosso segundo tema de hoje, a gratuidade de certidões. Aqui a história da interpretação é ainda mais surpreendente. Vamos lá para o inciso 76, a linha A. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Uma das fontes que a gente usou tinha uma frase para memorizar que é meio sombria, mas muito eficaz. No Brasil, para o pobre, o que é de graça? Nascer e morrer. Analisando friamente esse texto original, o alcance era bem restrito, não era? Extremamente restrito. O texto da Constituição, lido ao pé da letra, estabelece duas condições muito claras. Primeiro, os destinatários. Não era para todo mundo. Era para um grupo específico, os reconhecidamente pobres. Segundo, os objetos. A gratuidade valia para 2 documentos só, registro de nascimento e certidão de óbito. Ponto final. Só que hoje em dia, qualquer pessoa, rica ou pobre, vai no cartório e tem direito à primeira via desses documentos de graça. A realidade prática é muito diferente do que está escrito na Constituição. Como é que essa mágica aconteceu? Como a gente saiu de pobres para todos? A mágica aconteceu em 2 atos. O primeiro foi do Legislativo. Uma lei comum, a Lei de Registros Públicos, que está, hierarquicamente abaixo da Constituição, simplesmente determinou que a primeira via do registro de nascimento e da certidão de óbito seria gratuita para todas as pessoas, sem distinção de renda. Imagino que nessa hora os alarmes de inconstitucionalidade começaram a soar por todo lado. Alguém deve ter gritado: parem tudo! A lei está rasgando a Constituição. O texto diz pobres, a lei diz todos. Isso não pode. E gritaram. E alto. A questão, obviamente, foi parar no Supremo Tribunal Federal. O argumento era muito forte e lógico, né? O legislador comum não pode ampliar um benefício que o poder constituinte originário, o poder máximo, quis restringir a um grupo. Parecia um caso perdido para a lei. Mas isso me parece um pouco perigoso. Se o STF pode simplesmente dizer que uma palavra clara como pobres não significa exatamente o que está escrito, onde fica a segurança jurídica? Isso não soa um pouco como ativismo judicial? Tipo, o tribunal legislando no lugar do Congresso? Essa é a crítica clássica, e é uma preocupação legítima. Mas a decisão do STF foi muito mais sutil e, eu diria, engenhosa do que só ignorar uma palavra. O Supremo declarou que a ampliação feita pela lei era constitucional, sim, e fez isso com base em 2 fundamentos que mostram como se deve interpretar a Constituição como um todo, e não em pedaços isolados. Ok, fiquei curiosa. Qual foi o primeiro pilar dessa decisão? O primeiro foi a ideia do mínimo constitucional, ou do piso de proteção. O STF raciocinou da seguinte forma: quando a Constituição disse gratuitos para os pobres, ela não estava criando um teto, um limite. Ela estava estabelecendo uma garantia mínima, um chão de direitos. Era um comando para o Estado. Olha, no mínimo, para os mais vulneráveis tem que ser de graça, ponto. Mas ela não proibiu o legislador de, olhando para a realidade do país, decidir ser mais generoso e estender esse direito. A Constituição deu o ponto de partida, não o ponto de chegada. Entendi. É como se a Constituição dissesse: o salário mínimo é X, mas não proibisse uma empresa de pagar mais. Ela garante o básico, mas permite que a lei amplie. Faz sentido. E qual foi o segundo fundamento? O segundo foi ainda mais profundo. E está ligado à própria ideia de cidadania. O STF parou para pensar. O que são esses 2 documentos? Registro de nascimento e certidão de óbito. Não são papéis quaisquer. Eles são, na verdade, os atos mais fundamentais para o exercício da cidadania. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesses termos.
Então, na prática, antes dessa lei e da decisão do STF, um brasileiro podia nascer e se a família não tivesse como pagar, ele simplesmente não existia oficialmente. Exatamente. Ele seria um fantasma para o Estado. Sem o registro de nascimento, essa pessoa não tira carteira de identidade, não tira CPF, não se matricula na escola, não vota, não pode ter um contrato formal de trabalho, não acessa programas sociais, ela fica à margem da vida civil. E da mesma forma, sem a certidão de óbito, a família não consegue dar andamento ao inventário, a pensão por morte, a vida dos que ficam é paralisada. Isso muda tudo. Então, o argumento não foi só vamos ser generosos, mas que cobrar por esses documentos seria, na prática, cobrar para que a pessoa pudesse se tornar um cidadão. Precisamente. E como a própria Constituição, em outro inciso, 77, garante a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, o STF conectou os pontos. Ele entendeu que a gratuidade ampla do registro de nascimento e da certidão de óbito não era só uma ampliação generosa da lei. Era uma consequência lógica e obrigatória do próprio conceito de cidadania que a Constituição estabeleceu. Não faria sentido nenhum garantir a cidadania e, ao mesmo tempo, cobrar pela porta de entrada dela. Isso me lembra o que a gente falou sobre a defesa do consumidor. Nos dois casos, o texto original da Constituição era só um ponto de partida, um capítulo inicial. E a realidade que a gente vive hoje foi construída depois, seja por uma lei que deu corpo à norma, seja por uma decisão judicial que reinterpretou o alcance dela. É a demonstração perfeita de que a Constituição é um organismo vivo. O texto de 88 é nossa base, mas ele dialoga constantemente com a realidade social, com a legislação e com a interpretação dos tribunais. Para quem estuda, entender essa dinâmica é o que transforma o conhecimento de superficial para profundo. Não é só ler a lei, é entender a biografia dela. Hoje, então, nós dissecamos duas garantias que o Estado tem o dever de promover ou de assegurar. Uma que nasceu precisando de um manual de instruções para funcionar e outra que, através da interpretação, teve seu universo de beneficiários radicalmente expandido. Exato. E isso mostra que, por trás de cada linha da Constituição, muitas vezes, existe um debate, uma evolução e uma razão de ser muito mais complexa do que parece. Exploramos hoje garantias que dependem de uma ação positiva do Estado. Mas e quando um direito nosso é diretamente negado por uma autoridade? E se a gente precisa de uma ferramenta ativa para exigir uma informação ou para protocolar formalmente uma queixa? A Constituição não só nos dá direitos, mas também nos entrega um kit de ferramentas para defendê-los. Essas ferramentas são os remédios constitucionais. E nosso próximo mergulho vai ser exatamente nisso. Como funcionam os primeiros e mais diretos desses remédios, o direito de petição e o de obter certidões, que são a linha de frente do cidadão no embate diário com o poder público. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.